Fala pessoal, mais uma entrevista aqui com os experts, né? Com as pessoas que... A gente só traz gente aqui, turma, que entende do business, né? Pessoas que podem contribuir, que a gente sabe do trabalho, que a gente conhece o trabalho. E, cara, aqui agora comigo tem um amigo, ex-sócio, brother, irmão, cliente, né? Um cara aí que eu não sei nem como descrever, Carlinhos da Califórnia, né? Um cara humilde, um cara que saiu do zero, cara, e hoje é uma das principais referências do nosso setor, um cara barriga no balcão, como a gente diz, está lá no dia a dia do negócio, um cara que hoje tem uma rede de academias, né, com 4 unidades, que começou, cara, do zero, sem recurso, com trabalho, foi crescendo, aprendendo, né, participou aí de grandes grupos do nosso mercado, inclusive do maior deles aí, que é do grupo Biorritmo Smart Fit também, tem uma escola grande, com grandes academias, com pequenas academias, e é um cara, que fala de igual para todo mundo, né, e você que está aí, que tem uma academia independente, né, que às vezes, cara, para onde eu vou, o que eu faço, a ideia de trazer o Carlinhos para cá é justamente para você entender aí a jornada dele, né, o que ele considera hoje como fundamental, né, você que tem uma academia pequena ou uma pequena rede independente, para onde você tem que ir, como você consegue competir com os grandes. Então, cara, bate-papo com esse cara é uma lição de vida. Carlinhos, obrigado pela sua presença, cara. Um cara que vai com a gente também em tudo que é feira internacional, tá por dentro de tudo que tá acontecendo aí no mundo. Então, cara, queria te agradecer por esse espaço, cara, por esse tempo e se você pudesse apresentar rapidamente para quem ainda não te conhece, né, cara? Mas vamos lá. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar podendo falar com a turma da Evo, né? Eu acho que isso é legal e os clientes e quem não é cliente ainda em específico. Eu comecei como a grande maioria dos gestores de academia, né? Comecei como aquele aluno da academia que começou a gostar do ambiente de academia, que do nada acabou se tornando um estagiário, um professor, fui estudando, entrei no curso de educação física, virei coordenador, de coordenador comecei com um sócio de 1%, fui comprando a operação, como você falou, né, muito naquela relação de barriga no balcão, fazendo tudo, trabalhando com visão sistêmica, tentando entender o que é a visão sistêmica, né, da operação, de entender desde a ginástica, da recepção, de vendas, da limpeza, da manutenção e com esses aprendizados, eu acho que foram muito importantes, inclusive, né, para levar e para trazer a gente a um lugar que é onde a gente está hoje, né? Mas eu sempre falo que hoje aquelas competências do gestor 360 talvez não vai ser, né, possível chegar onde a gente chegou da mesma maneira, porque o mercado hoje ele está muito mais competitivo, né? Ele está muito mais agressivo, né? Os players do mercado hoje não são os mesmos players que a gente tinha antigamente, porque antigamente você tinha gestor lidando com gestor. Hoje não, você tem fundos de investimento, você tem, né, empresas, startups, você tem gente muito bem qualificada no mercado financeiro e gerencial fazendo a coisa acontecer, né? Então, enfim, venho aí, como eu falei, né, muito da relação como vários gestores vieram e eu acho que tem alguma coisa aí para compartilhar com a turma. Carlinhos, quanto tempo você está no mercado, cara? 31 anos, cara. 31 anos aí, praticamente um dos fundadores desse mercado, não, cara? Cara, a gente tinha uma grande marca, né, que era a Runner, né? Então, nesse momento, e era até o nosso benchmark, era a Runner. Eu até brinco que eu lembro que eu entrava na Runner, olhava aquelas placas de alumínio escovado na porta das salas de ginástica, e eu ia lá na minha unidade, mandava fazer um adesivo imitando aço escovado e colocava na porta para dizer que era igual. Parecido. Mas vem no mercado que era um mercado totalmente diferente do que, né, o mercado hoje. A gente vê nada, principalmente quando a gente olha para a periferia, né, tinha um mercado muito mais focado naquela relação do bodybuilder, do cara querer ficar forte, poucas mulheres dentro das academias, né? Então, é um mercado que mudou muito nesses 31 anos, assim, o mercado mudou de uma maneira extremamente agressiva, principalmente no que se diz a gestão do negócio, né?
O Carlinhos é um dos primeiros clientes do Evo, né? A gente estava até brincando aqui antes, que eu falei, pô, você eu acho que é o primeiro cliente vivo aí, que está remanescente aí como nosso cliente. E desde então, cara, por isso que eu acho o Carlinhos brilhante, cara. Várias pessoas, aqui a gente estava falando com outros convidados também. O Carlinhos foi, por exemplo, a primeira pessoa que contratou um consultor jurídico que estava aqui com a gente, batendo papo. Enfim, cara, ele é um cara muito aberto e muito ligado às tendências do mercado e é muito legal ele ver o Evo lá atrás. Ele falou, pô, cara, esse negócio é diferente, né? E de sempre quis querer trazer essa questão da diferenciação para o negócio. E foi um dos primeiros clientes do Evo e está aqui até hoje, né, cara? Se ele soubesse até onde a gente chegou, né, cara? E muito por conta dele, porque é um cara também que dá vários insights pra gente poder mudar. E, Calil, então, muito bacana isso, cara. Você falou que nesses 31 anos o mercado mudou muito, cara. Quem tá entrando no mercado agora, cara, assim, o cara tá montando uma academia, 30% das pessoas que, por exemplo, procuram o Evo, pessoas que estão entrando no mercado, né? Na sua visão como empresário, cara, hoje, pós-pandemia, cara, quais são as preocupações entre aspas, né? Qual a atenção que esse cara precisa ter em quê? Assim, se você fosse zerar a conta e começar daqui para assim, coisas que você não abre mão de cuidar, de olhar, né? Quais são as coisas importantes como empresário nos tempos atuais das academias, cara? Eu acho que a pandemia, Peter, ela trouxe algumas lições extremamente importantes. Eu acho que a primeira lição é você ter uma empresa correta. Eu acho, quando eu falo de uma empresa correta, né, a gente viu que, muita gente não conseguiu pegar financiamentos que o governo colocou porque não tinha registro das pessoas, porque não trabalhava de maneira informal, né, não tinha uma assessoria jurídica para poder auxiliar nos processos, não tinha uma assessoria contábil, né, aquela coisa do gestor, do faz tudo. Né? Eu acho que esse tipo de gestor hoje, para o tamanho que está o nosso mercado, da maneira que o nosso mercado está andando, corre um grande risco de fazer com que a coisa não ande e não dê certo. Mas eu acho que, se eu fosse resumir de repente em uma palavra, é planejamento. Né? É entender, e quando eu falo planejar, é pegar no conceito da palavra como um todo mesmo. É pegar, olhar para o seu negócio como um todo e planejar cada parte da estrutura do negócio. Então, assim, como que eu vou ter um bom processo de contratação, como eu vou ter um bom processo financeiro, um bom processo de gestão de pessoas no dia a dia, processo de atendimento, né? Processo de gestão de recebíveis, processo de gestão de contas a pagar. Então, como que eu vou organizar, criar toda uma estrutura para que isso funcione de uma maneira que consiga fazer com que o meu negócio ele ande e que eu exerça a função de gestor do negócio, né? Do plano. Do plano, né? Como que eu faço para exercer essa função? Porque hoje a gente vê muito gestor, né, ou como se fala, né, CEO, que não é um CEO, né, que muitas vezes ele só se intitula, mas muitas vezes ele é o cara do RH, ele é o contas a pagar, o contas a receber e fazer a função que é olhar para o negócio de uma maneira, no ponto de vista de expandir, no ponto de vista de gerir melhor, que é pegando um ponto que você falou. Né? Então, a gente foi uma das primeiras academias assim, pequenas e médias ali, a olhar para entender que a gente precisava de uma assessoria jurídica, né, bacana para atender a nossa empresa. Então, eu sempre vou dizer um ditado que era o seguinte, né, existe uma diferença muito grande entre ser grande, né, e estar, né, ser pequeno e estar pequeno. Então eu sempre falo, eu posso estar pequeno, mas eu não sou pequeno. Então assim, quais são os movimentos que eu posso fazer para andar como os grandes andam? Então eu olho o grande e falo, quais os diferenciais que ele tem que eu posso de alguma maneira implementar dentro do meu negócio? E essa sempre foi uma inquietude, né? Eu lembro quando eu saí do grupo Biorritmo, primeira coisa que foi na minha cabeça, eu preciso de um sistema
cara, bacana, porque eu controlava tudo em planilha de Excel. Eu tinha um sistema que atendia mais ou menos, que era muito mais um controle de gestão de entrada e de saída de alunos, de catraca. Pode entrar, não pode entrar. E de passar a carteirinha, apenas isso, do que um sistema de gestão. Quando eu vi o Evo, eu olhei, né, até comentei isso, não sabia se funcionava, mas era bonito. Né? Então, cara, eu preciso de um sistema que... Aí na hora que eu comecei a entender o que ele me dava naquele momento, porque ele já nasceu de uma maneira, né, até o nome Evo, né, é totalmente, cara, disruptivo. Ele já tinha uma coisa totalmente diferente que até então o mercado oferecia. E eu falei, cara, eu preciso ter isso. Sim. Mesmo que de alguma maneira, para aquela época, a gente está falando isso em 2008, 2009, né, mesmo que para aquela época talvez estivesse ainda fora do meu orçamento, mas eu sempre olhei para qualquer tipo de aquisição, seja o jurídico, seja uma contratação de uma pessoa, de uma agência de marketing, seja de um sistema, olhando como um investimento, que aquilo poderia de alguma maneira viabilizar o meu tempo para que eu pudesse investir naquilo que era a minha função, né? Ser literalmente um gestor do negócio. Muito legal, né? Aquela coisa, né? Não existe como você fazer uma comida excelente com ingredientes ruins, né, cara? Não tem milagre, né? Então acho que esse é um ponto também. E vou falar da minha experiência, Carlinhos, que eu fiz muita bobagem, cara, e muitas vezes eu quis dar um jeitinho, não, mas eu sei fazer, dá para fazer, não precisa registrar, porque, né, na ocasião eu não fazia isso porque eu não tinha condição mesmo. A academia dificilmente atingiu o ponto de equilíbrio lá, e às vezes a gente acaba, né, saindo desse trilho, e quando a gente vai ver, cara, praticamente é difícil de você colocar de volta. Então, eu acho que isso é uma boa dica também, que eu assino embaixo aí, de você começar certo, né, cara? Isso acho que é um ponto bem importante, cara. E uma coisa que eu acho muito bacana também, Carlinhos, que eu vejo você falar bastante, é sobre o digital e o offline, né, cara? Assim, a academia, eu vejo ela fazendo um movimento cada vez mais indo para o digital, né? Pô, cara, por que você não pode ter? Eu sei que você tem uma estrutura de venda online, entregas online, usando aplicativo. Então, assim, cara, me conta um pouquinho desse online, offline, né? O que pesa mais para vocês lá, né? Precisa dos dois? Qual que é o peso maior? Porque tem muita gente também mergulha de cabeça numa estratégia, esquece a outra. Precisa pensar nesse marketing como um todo, porque eu acho que é uma coisa que você pensa bem, né, cara? Então, se você pudesse dividir um pouquinho desse conhecimento com o pessoal. Legal. Marketing está no DNA da Califórnia, né? Então, eu acho que a Califórnia ela se sustentou durante todos esses anos, porque em algum momento eu descobri, eu brinco, né? Porque a gente estava numa situação muito ruim financeiramente no início da academia, né? Porque, como qualquer empresa, eu lembro que quando eu ganhei esse 1% da academia, o sócio falou o seguinte, pô, a academia tem 300 alunos hoje, a gente precisa chegar em 350, porque senão a gente vai fechar. Então a gente está te dando esse 1%, que já é a sua rescisão, né? Já pegaram a rescisão, já deram 1%, na cabeça deles eu acho que ia fechar. Ou seja, está te dando 1% de nada. De nada, exatamente. Tinha 1% de nada. E ele falou, cara, você tem um mês para botar esses 50 alunos a mais, senão a gente vai fechar e tá tudo certo. E eu lembro que, cara, eu fui para a rua, eu ia para o semáforo distribuir. Eu lembro que a minha primeira ferramenta de marketing era o Paintbrush. Nossa. Né? O pessoal mais novo, acho que não conhece essa ferramenta. E eu lembro que eu peguei o Paintbrush e fazia uns cartazinhos, e eu ia para o semáforo distribuir, ia para os bares, ia nas festas. Minha mãe tinha uma floricultura, então todo mundo comprava um buquê de rosas, ganhava lá um free pass, que eu nem sabia o que era free pass, mas dava lá alguns dias. E, cara, um mês depois a academia tinha quase 500 alunos, né, dessa ação, desse movimento que eu fiz. E eu falei, opa, peraí, esse negócio de marketing funciona. E comecei a se especializar. E como você falou, eu não tinha recursos, né? Eu lembro que eu tinha um amigo que fazia flyer para casa noturna, e eu virei para ele e falei, me ensina a fazer esse negócio que eu preciso aprender, não tenho dinheiro para pagar alguém para fazer. E fui aprender a fazer material gráfico,
né? Inclusive o primeiro material gráfico que a gente fez foi da minha academia, com a academia do Ailton e Almir. Um lado a gente fez da Califórnia, o outro lado a gente fez da MS, porque a gente não tinha dinheiro para rodar o material de forma individual. Então, como as academias deles eram lá para os lados de Interlagos e a nossa Santo Amaro, então não ia impactar. Vamos embora. E aí quem perguntasse, mas por que tem outra academia? Não, a gente falava que era co-irmã. E aí a gente, cada um distribuía metade do material na sua academia. Então, e aí trazendo, né, para esse momento, quando a gente fala em marketing, né, dentro de uma situação, eu acho que o marketing ele é uma estrutura cheio de ferramentas, e essas ferramentas estão tanto os processos online como os processos offline. E aí você falou uma coisa que é muito importante, né? Muitas vezes a gente escuta, né, pessoas, e hoje a internet ela está aí, e o que não falta é palpiteiro de plantão. Ah, não, o offline morreu, o SMS morreu, o e-mail marketing morreu. E você vê gente que estava fazendo um bom trabalho de maneira off, que do dia para a noite larga aquilo e fala, não, porque o negócio agora é online. E ele mergulha num mundo, né, num lugar totalmente desconhecido, que ele vai ter que começar do zero. E na hora que você vê, o cara deu vários passos para trás e prejudicando o negócio dele, inclusive, né? Então, eu acho que a primeira coisa, quando a gente entra nesse mundo, tanto do online como do offline, eu falo que não é nenhuma coisa nem outra. Eu gosto de chamar, né, de trazer para aquela relação do omnichannel. É de você entender todos os canais de distribuição e ver como que você pode agir, né? Eu gosto daquela coisa do pouco de muitos, né? Então, faço 3 matrículas desse canal, faço 5 daqui, 10 daqui, 20 dali. No final do dia, na hora que eu somo, o bolo ficou bacana, né? Então, precisa entender também, que aí entra naquele ponto inicial que a gente tinha falado, que era a gestão, né? E aí é o seguinte, eu como gestor tenho capacidade de gerir todos esses canais? Sim. A gente ainda tem muito gestor que ele recebe no direct da academia uma mensagem que depende dele mandar, responder aquela mensagem para o cliente. Então, assim, quanto custa hoje uma pessoa para responder um direct desse, ter alguém ali online, entendeu? A todo momento, muitas vezes você vai pegar um jovem aprendiz, né, que totalmente antenado, extremamente rápido no processo de resposta, só precisa ser treinado, né, com as diretrizes da academia, e que vai facilitar muito mais a vida, né? É uma matrícula, paga de sobra o salário dessa pessoa, mas muitas vezes você está tão mergulhado no dia a dia da operação que você não consegue pensar de forma estratégica como resolver velhos problemas que você tem no teu modelo de gestão. E aí a gente vê gestores aí totalmente, né, tarefeiros, né, cara? O cara fica lá, conserta cano, vai atrás do encanador, aí passa, pega o chequinho, deposita no banco, devolveu, liga pro cliente, né? O cara... E quem tá à frente do business, né, cara? Quem tá olhando as oportunidades, e acho que isso é uma coisa que você trouxe bastante. Carlinhos, erros, cara. Que erros, cara, durante esses 31 anos que você cometeu, que você fala, cara, se eu soubesse, se eu tivesse feito diferente, eu teria um resultado diferente. Você lembra de alguma coisa de cagada? Você fala, desculpa aí o palavrão, né? Mas aquela coisa que você fala, cara, toma cuidado com isso, né? Você falou da formalização, de deixar as coisas alinhadas, mas tem algum erro, assim, cara, que você vê, que você cometeu e que você se arrepende, poderia estar em outro lugar se você não tivesse cometido, cara? Cara, vários, tem um monte que não falta... que não falta é erro. Lembra dos mais emblemáticos aí. Cara, eu vou começar justamente por esse, a relação da formalização, né? Uma das coisas que eu acho que são situações extremamente ruins é você se tornar refém de gente ruim dentro do teu negócio, né? Eu acho que esse a melhor coisa é você
literalmente poder falar assim, cara, seja feliz em um outro lugar, porque para minha empresa você não serve. E tudo certo e tchau. Eu acho que quando você tem essa oportunidade, você trabalha de uma maneira, da forma formal, você consegue fazer isso de uma maneira tranquila, sem, não posso mandar agora, porque senão, será que vai me colocar no pau, não vai colocar no pau. Você então, puta, é horrível essa. Né? Exatamente, é horrível. Eu acho que a primeira coisa, essa outra coisa, cara, planejamento financeiro. Né? Então, cara, a segunda operação que a gente abriu, a gente errou em 300% o orçamento, porque não tinha planejamento financeiro. Né? Então, foi literalmente na empolgação. Você já começa arrebentado. Não, já entramos com algo falido. Né? Literalmente, entramos com uma operação falida. Errar em 300% o orçamento é abrir algo falido. E eu acho que aí veio uma lição também importante, que cara, que momento que você assume a rédea do teu negócio. Né? Eu gosto de usar muito esse exemplo, mas eu tinha um foco totalmente operacional. Meu sócio, na época, ele virou e falou assim, cara, você vai precisar mexer com planejamento financeiro. Eu falei, não, cara, você está louco. Não gosto disso não, o negócio é dar treinamento para a equipe, é melhorar o processo da musculação, processo da ginástica. Ele falou, não, você vai mexer, porque senão nós vamos quebrar. Eu falei, não. Eu lembro que ele puxou um chequinho de 5 estrelas do Itaú, quem tinha grana naquela época tinha um chequinho de 5 estrelas, ele perguntou, quanto que é a tua parte? Hoje tem gente que não sabe nem o que é cheque. E ele perguntou, quanto que é a tua parte do negócio? Eu virei e falei assim, por quê? Ele falou, se você não for fazer, eu vou arrumar outro que faça. E eu tinha 4% nessa época. E, cara, planejamento foi o que salvou a gente. Literalmente foi o que salvou a gente. Então, assim, cara, eu acho que se tem um erro que a gente teve é de começar as coisas, entrar em um projeto sem planejar antes, cara, o começo, o meio e o fim. Vai errar? Vai, né? Por melhor que seja o seu planejamento, vai ser raro às vezes que você consegue realmente fazer ele. Não é acertamento, né? É um planejamento. Exatamente. Né? Eu falo isso para meus sócios, cara. Cara, mas é diferente você errar 10%, 15% que você errar 300%, né? E a gente está falando de 20 anos atrás, 25 anos atrás, onde você montava uma academia, você colocava lá, vou gastar 200 mil, 300 mil para abrir uma academia. Hoje a gente está falando de 2, 3 milhões para abrir uma academia, ou seja, os 300% hoje pode literalmente ser a falência não só do seu negócio, mas muitas vezes da sua própria família. Sem dúvida. Né? Então, esse é um outro. Outra coisa, cara, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito, e muito principalmente, né, eu sou muito grato por ter vivido a experiência do grupo Biorritmo Smart, e uma coisa que eu aprendi lá que é o seguinte, você não pode ter síndrome da Branca de Neve, né? Que eu chamo de síndrome da Branca de Neve, você querer estar cercado de anões, né? Você tem que ter gente melhor que você dentro do seu lado, cara, sabe? Você tem que contratar gente boa para estar, e gente boa não é gente cara. Né? Gente boa não é gente cara, tem muita gente bacana dentro do mercado hoje, com vontade de trabalhar dentro do nosso segmento, né? E cara, que pode, sabe, deixa eu pegar uma pessoa que manja muito de vendas, inclusive para trazer experiências de fora do nosso mercado. Deixa eu trazer alguém que manja muito de operações, né, cara, por exemplo, pegar um cara que trabalhava com logística, colocar dentro do meu negócio, que, cara, tem bem menos situações operacionais ali, estruturadas, do que a logística. Será que esse cara não vai fazer milagre dentro do meu negócio? Então, assim, cara, deixa eu contratar gente que vai me ensinar a fazer diferente, e não pessoas que eu vou ter que ficar ensinando elas a fazer, porque o tempo hoje que você gasta para ter que ficar ensinando as pessoas a fazer algo, né, cara, eu falo, hoje eu sou tudo, menos CEO da razão dentro do meu negócio, porque eu já tive época de querer ser o CEO da razão. O sócio majoritário da verdade. Cara, é o cara que bate na mesa e fala, cara, eu que mando nisso aqui, eu conheço, tenho tantos anos. Fiz assim desde sempre, faz cara, assim que funciona. Esse talvez também é um erro. E aí tem um outro, acho que para finalizar, cara,
humildade. Né? Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, na hora que você, né, sai de uma situação X e chega numa situação Y, eu não vou falar que é normal, mas talvez você passa por uma situação, né, de, cara, ignorar muitas vezes um fornecedor que te liga, né? E muitas vezes, cara, não atender uma demanda X, não querer atender uma pessoa, né? Não ter receptividade. Volta, né, então, do seu jardim. Exatamente. Do seu redor, né? Do seu redor. Eu acho que, cara, seja humilde, tenha... E acho que isso é uma coisa bem legal e acho que vale a pena registrar aqui, né? Eu acho que isso me bateu num dia que foi mó barato. Cheguei na academia, queria começar muito cedo o trabalho, falei, vou chegar no horário que abre a academia. E as nossas unidades abrem às 5 horas da manhã. Uau. E eu cheguei, era 4h40, tinha um monte de coisas, demandas naquele dia. E abri a sala, estou lá trabalhando, deu 5h10, começam a bater na porta. Cara, eu levantei estourado. Falei, caraca, meu. Eu vim aqui para trabalhar, para ter vim para trabalhar, para ter sossego e já tem gente batendo na porta. Cara, na hora que eu abro a porta, a senhora da limpeza, com um pãozinho e um café. Meu filho, eu vi que você chegou cedo hoje e eu fiz um cafezinho para você especial. Eu falei, cara... Ali foi uma virada de chave que eu falei assim, cara, gente cuidando de gente. Eu falei, porra, a coisa tá dando certo aqui dentro também, entendeu? Que você não é porque é o Carlinhos, porque talvez eu seria o último a ser agradado. Sim. Né? Mas eu falei, cara, a gente precisa, essa essência a gente precisa fazer, a gente precisa ter, né? Essa humildade constante de ser um eterno aprendiz, de olhar, cara, eu não sei tudo. Né, preciso estar constantemente aprendendo, evoluindo, trazendo o que tem de melhor para o nosso cliente, trazendo o que tem de melhor para os nossos parceiros, como que eu posso ajudar, né? É o que você falou, muitas vezes eu ligo e falo, cara, isso aqui não ficaria legal assim? Ou, cara, numa humildade, e é legal porque tem essa receptividade de vocês também, cara, a gente não tinha pensado nisso, que legal, bacana. Então, eu acho que eu gosto muito de falar assim, essa corrente do bem, né? Essa coisa de cara, ser integrar, de ser... É o que eu falo hoje. Eu falo, cara, a única coisa que eu tento levar para os meus filhos são os meus valores. Né? E é muito difícil você separar essa coisa do tipo, depois que você sai do trabalho, você está não, você traz... Me esquece, isso não existe, cara. Então, eu tenho que levar isso para dentro da minha empresa também, né? Então, enfim, basicamente, eu acho que talvez sejam esses alguns dos erros que... E, cara, vamos para o outro lado agora, cara. O que você acha que foram os acertos que fez a Califórnia e você chegar aonde você chegou, assim? Quais foram os grandes marcos ou grandes virtudes aí, não sei, fatos ou uma virtude que fez você chegar onde você chegou, cara? Porque essa humildade que você fala... é presente, né? Acho que todo mundo está escutando a gente aqui. Quem te conhece sabe que tem uma pessoa que eu falo que o Carlinhos é gente boa demais, cara, um cara sempre acessível e continue sendo isso, cara. É uma coisa que você falou que você vive, né, cara? Mas assim, e os acertos, cara? O que foi um game change para você? Uma mudança de jogo, assim, que fez você, cara, ter sucesso, cara? O que você considera aí pro cara que está escutando a gente, para ele olhar para dentro e falar, é isso, cara. Teve alguma coisa que aconteceu na sua vida ou no seu negócio, algum comportamento, alguma coisa que você fez que mudou o seu jogo, cara? Cara, vou trazer aqui algumas lições básicas, mas que eu acho que foram literalmente algumas viradas de chave. Primeira virada de chave que eu tive foi quando eu estava na situação de professor, né, na academia. E eu lembro que eu tinha um coordenador que se tornou meu melhor amigo, mas eu chamo de meu malvado favorito. Porque em algum momento ele começou a falar o seguinte, cara, você vai precisar ficar na recepção. Eu falei, recepção? Porque a academia era uma lâmina só, né? E recepção, musculação, ginástica no fundo. Era um piso só. Era um piso só, E ele falou, você vai precisar começar a ficar na recepção, porque como você dá aula de manhã, é tranquilo, né? Não está dando, naquela época a academia não estava bem. Ele falou, a gente vai cortar a recepcionista e você também cuida da... tá bom.
E nem perguntei quanto que eu ia ganhar mais. Na realidade, eu nem ganhei nada a mais por isso. E também se tornei a recepcionista da academia. Passaram alguns dias, pô, cara, você precisa começar a arrumar os equipamentos. Eu falei, arrumar equipamento? Mas como que eu faço? Pô, cara, só pegar a chave lá, se estourar o cabo, você olha lá, segue o cabo, troca, acabou. Tá bom. Cara, você vai começar a dar aula de ginástica. Eu falei, como assim? Falou, cara, simples. E eu lembro que ele pegou um step de madeira, levou para a sala de ginástica. Ele falou, vou te ensinar, é simples. E ele subiu no step, desceu no step, falou, agora faz, sobe, subi, desce, desci. Ele falou, é isso. Subiu, desceu, cara, bota a música e já... E comecei a dar aula de ginástica também. Porra, cara, Carlinhos, eu preciso que você comece a chegar todo dia às 6 horas, porque naquela época a academia abria às 7. Falei, por quê? Porque, cara, o tia da limpeza tá de férias e eu preciso que, cara, você faça a faxina da academia. E esse cara que era meu melhor amigo, na época eu comecei a falar, porra, cara, que tirano, né? E na realidade, quando ele saiu da academia, os donos da academia chamaram o pessoal para conversar, aquelas reuniões de sexta-noite, fechava a academia, todo mundo se reunia. E ele falou, pô, Marcos saiu e quem vai ser o novo coordenador da academia vai ser o Carlinhos. Eu falei, eu? Porque naquela época, conhecimento era tamanho de circunferência de braço. E né? Tava grande, então. Nada, tava, cara, meu Deus do céu, pesava acho que uns 20 quilos, tinha 60 e poucos quilos. Uhum. E eu era o mais magrinho. E aí ele falou assim, cara, e só tinha nego grande, né? A gente contratava, eram os fisiculturistas para dar aula. Uhum. Não tinha CREF, nada. E, cara, vai ser, mas eu falei, por que eu? Né? Aí ele falou assim, cara, o dono da academia falou, você dá aula de musculação, você arruma equipamento, você cuida da recepção, você dá aula de ginástica, até limpeza você faz, a gente precisa de alguém com essas características. E aí eu lembro, para mim essa foi a minha primeira lição administrativa, de entender que isso se chamava visão sistêmica, entender do negócio como um todo, né? Então, eu acho que essa foi uma virada de chave. A outra virada, cara... dar o primeiro passo primeiro, né, Carlinhos? Porque hoje você vê uma geração, cara, de falar assim, cara, tá bom, vamos fazer uma coisa nova? Vamos, mas o que eu ganho com isso? Né? Onde que tá a minha... Cara, vamos tentar uma coisa nova, dar um passo primeiro. E o negócio vem, né, cara? Quando você tem a iniciativa, a coragem de dar esse primeiro passo e arriscar, né? Porque você estava arriscando, você não sabia se ia ganhar, se não ia ganhar. E aí, quando teve a oportunidade, ela apareceu para você. Eu gosto muito, e eu falo isso com a turma lá, que é o seguinte, né? Tem aquele ditado que é preciso ver para crer. Eu falo com eles, aqui é preciso crer para ver. Mostra que você pode, que a gente também vem junto com você. E eu acho que a outra virada de chave, cara, e essa foi uma grande virada de chave. Eu lembro uma quinta-feira, trabalhando na Biorritmo, eu com a cara acabada. O Edgar chega, olha assim para mim e fala, que cara é essa? Eu falei, administrar dá trabalho, Edgar. Ele falou, como assim? Né? Administrar dá trabalho. Aí ele, como assim? Aí, cara, eu falei, deixa eu te explicar. Eu saio de casa 6 horas para vir para cá, chego aqui em torno de 7 horas, começo a trabalhar, vou sair daqui 7 horas da noite. Saindo daqui, vou para as minhas academias, vou fazer fechamento de caixa, separar os check-ins que tem que levar para o depósito no outro dia, todo aquele processo que você citou. E, cara, até chegar em casa, jantar, tudo, é 1h da manhã. Né? E começo na segunda com uma cara, na quinta é essa. Né? E eu lembro que ele falou assim, sabe o que você administra? Eu falei, o quê? Ele, merda nenhuma. Eu falei, como assim não? Trabalhando que nem um louco. Ele falou, você acha que eu tenho que sair daqui do 17º, que naquela época o escritório ficava no 17º andar do Orsa. Ele falou, você acha que eu tenho que descer do 17º para o primeiro andar para ver como que está a unidade aqui embaixo? Você acha que eu tenho que ir para Belém, tenho que estar lá em Belém para ver se a unidade está funcionando? Tenho que estar na Serra Corá? Tenho que estar em Moema? Ele falou, se você tiver que estar dentro do teu negócio para funcionar, algo está muito errado. Cara, isso foi uma virada de chave. Esse foi, eu acho que,
a partir daí a gente olhou e falou, cara, eu olhei e falei, cara, tá tudo errado. Eu não tenho que estar dentro do negócio para ele funcionar, eu tenho que administrar o meu negócio de uma maneira que eu não tenha que estar dentro para que as coisas funcionem. Né? Eu acho que essa foi também uma grande virada de chave que fez entender, aí inclusive nisso, né? Esse momento fez eu entender que eu precisava de gente boa do meu lado. Né? Eu precisava ter pessoas que realmente, muito mais do que apenas engajadas, mas com competência para poder me ajudar a fazer com que a gente chegasse onde a gente chegou e ter as mudanças que a gente teve, cara. Esse eu acho que foi alguns dos acertos aí durante essa trajetória e que mudaram o jogo, literalmente. Coragem de fazer antes e ter a pessoa certa caminhando junto, né, cara? Também nunca vi uma coisa muito grande sendo construída sozinha, né, cara? Realmente é uma coisa, é uma construção sempre coletiva, né? A gente tem até um valor nosso que 1 mais 1 é maior que 2, né? Lá no Evo, e a gente acredita muito nisso, cara. Putz, Carlinhos, você vai estar lá na IRSA, né, cara? A gente vai estar aqui, né? Vai ter um evento nosso aí. A IRSA é um evento do nosso mercado, né? A gente vai estar com o stand, o Carlinhos vai estar lá com a gente, cara. Então, se você quiser conhecer. E o que é legal, pessoal? Talvez exista uma oportunidade de negócio para você que está aqui. Né? Eu vou falar comigo mesmo, né? Quando eu comecei a me envolver muito com o Evo, eu tinha uma academia, né? E eu acabei ficando um tempo sócio do Carlinhos, depois ele acabou comprando a academia. E ele está fazendo isso, né? Ele tem um projeto que acho que é legal você comentar, né, cara? De dar todo esse suporte que você fala, porque hoje você já criou, né, cara? Essa estrutura financeira, estrutura de venda online, de marketing, né? Então tudo que você fala, pô, cara, você não pode enfiar a mão nesse negócio e fazer tudo, né? Você tem que gerenciar o negócio e achar as pessoas certas. Às vezes o cara está com uma academia e ele não tem condição de ter uma baita tesoureira, de ter um gerente de marketing, de ter às vezes uma pessoa que olha para vendas. Então, eu lembro que a nossa parceria deu muito certo, né, cara? E eu fico muito feliz de esse negócio que eu trabalhei durante anos tá na sua mão, cara, porque eu vi o que transformou, né, cara, quando você entrou lá. Então explica um pouco melhor para a turma que está ouvindo aí, o que é isso, como que você está pensando em expandir a Califórnia, se alguém tiver interesse, como a pessoa te procura para conversar contigo, entender um pouco melhor, como é que é isso aí? Cara, pegando muito de tudo isso que a gente construiu, de todos esses anos de aprendizado e olhando para o mercado, né, como um todo, entendendo um pouco desse mercado, um pouco, né, com todos esses anos aí tendo vários aprendizados, a gente decidiu criar o nosso projeto de expansão olhando para esse gestor, que muitas vezes é um gestor solitário, muitas vezes é o gestor que é uma pessoa que realmente gosta da operação, ele gosta do negócio, mas sozinho ele não vai conseguir talvez chegar onde ele sonhou, onde ele desenhou o projeto dele. Né? Pensando nisso, a gente estruturou uma operação de holding externa, a gente estruturou todo um processo para ajudar esse gestor, né, a fazer com que realmente talvez ele dedique o talento dele para o que ele gosta, porque tem muito gestor que começou como eu, como professor, e que não pensa, na hora que ele virou a chave para gestor, talvez foi o maior pesadelo que ele teve, mas ele é muito, e foge, muitas vezes ele é muito bom literalmente no processo tático, no processo operacional, né? Então, nada melhor do que talvez juntar forças para talvez ele ser realmente bom naquilo, porque isso talvez é um erro de muitos gestores, né? De repente eu sou muito bom com pessoas e do dia para a noite eu vejo a necessidade de ser um gestor financeiro do negócio. Eu vou passar a ser gestor financeiro. Aí eu vou deixar de investir naquilo que eu tenho competência para focar em algo, cara, que não tenho a mínima ideia de como funciona. Então, ou seja, se você tem uma operação, você tem uma academia, de repente ela não está da maneira que você gostaria que estivesse, você quer virar o jogo e a gente, literalmente, muitas vezes as pessoas pegam uma academia, saem da academia do zero. A gente conseguiu virar o jogo de várias academias que, cara, estavam totalmente no negativo. Saí de unidades com 344 alunos para uma operação hoje que tem 3.050 alunos. Uau. Né? Então, a gente quer compartilhar, quer trazer isso para o mercado. Então, se você tem uma operação assim e
pô, pensa em fazer uma parceria, vem fazer essa parceria com a gente, vem conversar com a gente, que a gente vai explicar como funciona esse projeto. É algo literalmente de forma de parceria mesmo, algo que seja bom para a pessoa que talvez acredite no nosso projeto e que quer transformar o projeto dele também em algo literalmente que seja lucrativo para o mercado, né? Tanto para ele como para o mercado em si. Então, tá aí, né? Se alguém quiser se interessar por isso, entra no meu... Pode me chamar no meu próprio direct no Instagram, Carlinhos Califórnia, manda uma mensagem, a gente vai entrar em contato, vamos bater um papo e a gente se fala. E quiser saber mais também, vou estar lá no stand da Evo, está nos dias da ISA, lá me procura, vai ser um prazer receber vocês. Boa, galera, eu recomendo, viu, cara? O cara é uma enciclopédia viva do fitness, aí tem muita história de vida e história real, né, cara? Não é aquelas histórias de gente que fala que ia fazer e nunca fez, mas sabe que é assim, não. O cara vai lá, faz, erra, admite, humilde. Então, cara, eu acho que a conversa vale. Então, eu convido você aqui para o nosso stand, né, na IRSA Fitness Brasil 2023, 17, 18 e 19 de agosto. Né? O Carlinhos vai estar também com uma palestra no curso de personal, né? Vai falar sobre marketing, sobre marca, né? Como você, profissional, né? Às vezes personal trainer, pode realmente ter mais resultado, né? Então, cara, se eu fosse você personal, não perderia essa palestra. E ele vai estar lá no nosso stand, né? A gente tem um horário lá reservado, fica atento aí nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar, né? Para você agendar, bater um papo com ele, mas muito provavelmente ele vai ficar lá com a gente, porque é um cara de casa, é um cara que a gente tem muito carinho, né? Um amigo de todos aqui do Evo. E é isso, pessoal. Obrigado, Carlinhos, mais uma vez, por mais uma lição, cara. Cada conversa que eu tenho com você é um novo aprendizado e agradeço pela parceria, cara, pela humanidade e por ser quem você é. E, putz, é um prazer enorme. Eu falo em nome de todo o time Evo, que é um prazer muito grande tê-lo como cliente perto da gente, cara. Eu que agradeço e a relação com o Evo não é só uma relação de cliente, mas é uma relação de gratidão também. Eu sempre falo isso, né? Porque, cara, vocês conseguiram estruturar o nosso negócio, ajudar o nosso negócio a crescer, também estar onde está decorrente de todo o esforço, de todo o empenho que vocês vêm fazendo dia a dia para transformar o Evo nesse grande sistema que vocês transformaram, cara. Obrigado. Eu que agradeço, Carlinhos. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, velhinho. Valeu, Carlinhos.